Existe um tipo de silêncio que só as grandes cidades conseguem produzir, um silêncio que não é a ausência de som, mas a negação dele. É o som abafado, pesado, de milhões de pessoas dormindo e sonhando, um murmúrio coletivo sob o concreto que, se você ouvir de verdade, começa a soar como um respirar lento e profundo. Você já acordou no meio da noite, talvez 3h17 da manhã, com esse peso esmagador na garganta? Aquele momento em que você sabe, com uma certeza fria, que algo no seu quarto, na sua casa, na sua rua, está acordado com você, e o que está acordado não é humano. É nesse ponto, no limiar entre a vigília e a loucura, que o tempo se curva e as histórias que deveriam ter sido esquecidas retornam com um hálito gelado. Em São Paulo, no ano de 1942, a cidade era um monstro em crescimento. Prédios subiam rápidos, a modernidade atropelava o passado, e a guerra, embora distante no mapa, era uma sombra constante de ansiedade no horizonte. Era o palco perfeito para o surgimento de uma anomalia que desafiava não apenas a física, mas a própria sanidade humana. Estou falando de um edifício específico, um gigante de pedra e cimento armado, erguido com a ambição pesada daquela era. Um prédio que hoje, se você procurar nos registros antigos da prefeitura, encontrará notas apagadas, menções vagas, um nome que sempre parece ter sido escrito com tinta mais fraca do que o resto do texto. Os moradores de São Paulo, os poucos que se lembram dele hoje, se referem a ele apenas como o cronista silencioso. Mas a verdade era bem mais sombria. Era o prédio onde os relógios andavam para trás. Não me refiro a um defeito de fabricação ou uma simples falha elétrica. Não. Estou falando de uma reversão literal, constante e observável da passagem do tempo, confinada rigidamente dentro dos limites daquela estrutura. Imagine o terror que deve ser. Você está em seu escritório ou em sua sala de estar, a luz fraca de um abajur projetando sombras que parecem ter vida própria nas paredes. Você ouve o tic-tac familiar do relógio de pêndulo, talvez um presente de família, algo que sempre te deu a sensação de controle, de ordem. Você olha para ele e são exatas 2h45 da manhã. Pisca, talvez coçando os olhos por um segundo. Quando você olha de novo, a luz não mudou. O ar não se moveu, mas o ponteiro dos minutos, lento e quase imperceptível, recuou. Agora são 2h44. O pânico inicial, é claro, seria de que você está imaginando coisas. A privação de sono, o estresse da guerra, a pressão do trabalho. Você se levanta, talvez vá até a janela, respira o ar úmido e pesado da noite paulistana. Volta, olha para o relógio novamente. 2h43. A dúvida se transforma em uma vertigem gélida. Você não está alucinando. Aquele objeto de metal e vidro, cuja única função é manter a ordem cronológica do universo, está desobedecendo a lei mais fundamental da existência. Está se movendo para o passado. Os primeiros relatos, catalogados em relatórios que hoje parecem mais ficção científica ou notas de um manicômio, vinham dos vigilantes noturnos e dos zeladores. Pessoas que, por natureza de seu trabalho, eram escravos do tempo e da rotina. Eles notavam inconsistências mínimas. Um café que parecia esfriar mais rápido do que deveria ou que, estranhamente, voltava a ter aquele calor brando de recém-feito. Uma porta que sabiam ter trancado 10 minutos antes e que, de repente, estava destrancada. O ferrolho ainda reverberando um clique que indicava que ela tinha acabado de ser aberta. O problema não se limitava aos relógios de parede. A anomalia se infiltrava em tudo que media a passagem das horas. O cronômetro do laboratório, o calendário de mesa, até mesmo o fluxo do cigarro aceso parecia se comportar de maneira estranha, a brasa às vezes crescendo
recuperando um pedaço de cinza que já havia caído no cinzeiro. Este não era um fenômeno de Hollywood. Era algo lento, insidioso, que devorava a lógica palmo a palmo. Os ocupantes do prédio, em sua maioria, escritórios de advocacia, pequenas agências de importação e exportação, e no último andar, o que se dizia ser um gabinete de pesquisa confidencial, começaram a desenvolver uma paranoia crônica. Ninguém confiava mais nos horários. Reuniões começavam e terminavam sem que houvesse consenso sobre a duração. Um telefonema poderia ter começado há 10 minutos, ou talvez tivesse acabado há 15 e estivesse prestes a ser refeito, palavra por palavra, com o aparelho emitindo o som do desligamento antes de tocar o sinal de linha ocupada. Se você está acompanhando esta história até agora, se a ideia de perder o controle sobre o futuro e o passado te causa um tremor sutil nas mãos, eu te peço um favor silencioso. Para entender a verdadeira profundidade deste horror, você precisa ficar até o final, ouvir cada detalhe, porque a verdade sobre aquele prédio não é apenas sobre o que ele fazia, mas o que ele exigia das pessoas. E se esta história te fisgou, se você sente essa atração oposta da verdade, assegure-se de que possa retornar a ela. É um pacto silencioso. Nós dois aqui, encarando o abismo da cronologia quebrada. O edifício cronista, como eu o chamo por conveniência, tornou-se um fantasma concreto. Seus funcionários eram proibidos de usar relógios de pulso sob a alegação oficial de interferência magnética, uma desculpa esfarrapada inventada pela administração para encobrir a verdade. Mas mesmo sem o uso de instrumentos externos, a mente humana começou a se adaptar de formas terríveis. A memória é o nosso relógio interno, a nossa âncora na linearidade. E o prédio começou a corromper essa âncora. As pessoas começaram a ter déjà vu reverso. Não era a sensação de que aquilo já havia acontecido, mas a certeza de que ainda não havia acontecido. Um advogado poderia estar no meio de um argumento crucial em um processo e, de repente, sentir a boca seca, a frase sumindo da sua língua, sabendo que ele teria dito aquilo, mas que o tempo ainda não havia permitido. Uma secretária podia ver a mancha de café na mesa e, por um instante, sentir a queimadura no dedo, mas a mancha de café ainda não estava ali. A causa e o efeito estavam sendo desmantelados, tijolo por tijolo. Havia um homem, um engenheiro chamado Rubens, que trabalhava para a empresa de elevadores que fazia a manutenção do prédio. Ele deixou um diário, um conjunto de anotações técnicas misturadas com o desespero de um homem que via sua realidade esfarelar. Rubens era cético, um homem de números e parafusos, imune a superstições. Mas ele notou que a manutenção preventiva que ele fazia em uma segunda-feira frequentemente voltava a precisar ser feita exatamente com os mesmos desgastes na terça-feira. Como se o desgaste físico do material estivesse sendo revertido. Não o conserto, entenda. O material voltava ao estado de antes do conserto. Ele descreve um episódio particularmente perturbador no segundo andar, onde ficava uma agência de publicidade. Rubens estava consertando um painel elétrico. Eram 11h20 da manhã. Ele apertou um fio solto. O fio estava agora firme. Olhou para o relógio de pulso que ele teimava em usar, desafiando as regras. 11h21. Ele voltou a trabalhar. De repente, sentiu um formigamento, um frio súbito no ar. Olhou novamente para o relógio de parede na sala. 11h19. Ele sentiu o pavor como um golpe físico. Ele olhou para o fio que tinha acabado de apertar. Estava solto novamente. Não era apenas que o tempo voltava. Era que o prédio estava decidindo o que voltaria com ele.
Eram os pequenos eventos, os desgastes, as conversas triviais, os momentos de decisão que o edifício parecia não gostar. Parecia haver uma inteligência silenciosa, uma curadoria temporal maligna que determinava que certos segundos deveriam ser desfeitos. Eram segundos de esforço, de progresso, de ação. O prédio estava se recusando a avançar, a aceitar as consequências do presente. A arquitetura do local, para quem ousava olhar com olhos críticos, também contribuía para o horror. Era um estilo art deco pesado, com corredores longos e espelhos escuros e biselados nos saguões. Estes espelhos, em particular, tornaram-se um ponto de intensa fobia. Os funcionários relatavam que, ao passar por eles, por uma fração de segundo, viam suas próprias imagens caminhando na direção oposta ou executando uma ação que haviam feito 10 minutos antes. A mão que estava agora segurando uma pasta aparecia no reflexo como se estivesse fechando a porta de um elevador. O reflexo não estava sincronizado com o presente, estava preso em um loop de tempo ligeiramente anterior, como um eco visual da realidade que já havia sido vivida e que talvez estivesse prestes a ser desfeita. O peso psicológico disso é impossível de exagerar. Se você não consegue confiar que o que acabou de fazer aconteceu de verdade, você perde a base da sua identidade. Cada movimento se torna um rascunho temporário. As pessoas começaram a se mover com hesitação, com medo de tomar decisões, sabendo que o próprio prédio poderia apagar a ação, forçando-as a repeti-la. A repetição não era mecânica, era emocionalmente carregada, pois você tinha que reviver a ansiedade da decisão, sabendo que ela poderia ser invalidada a qualquer momento. A tensão se tornou palpável. O ar no interior do cronista silencioso era denso e metálico, com um cheiro constante de ozônio e poeira antiga, mesmo que o prédio fosse relativamente novo. As luzes fluorescentes da época zumbiam com uma frequência que estava sempre um pouco errada, fora de tom, criando uma cacofonia sutil no fundo da audição. E o som mais perturbador de todos, o tic-tac. Se você está em um ambiente silencioso agora, escute por um momento. O silêncio nunca é absoluto. Você ouve seu próprio sangue, talvez o vento lá fora. Mas no prédio de 1942, o que se ouvia era o som dos mecanismos internos do tempo trabalhando contra si mesmos. Era um som seco, uma raspagem de engrenagens sendo forçadas a girar no sentido contrário ao da entropia, um ruído que parecia vir não do relógio em si, mas de dentro das paredes, da própria estrutura do edifício. Toc, tic, toc, tic. Não um avanço ritmado, mas um recuo lento e doloroso. A administração superior finalmente enviou um pequeno grupo de pesquisadores, liderados por um psiquiatra alemão fugido da Europa e um físico desacreditado, ambos dispostos a investigar o inexplicável. Eles se estabeleceram no último andar, montando equipamentos rudimentares para medir flutuações eletromagnéticas e, crucialmente, para registrar o testemunho dos funcionários mais afetados. O psiquiatra, Dr. Klaus, notou um padrão devastador nas conversas. Os funcionários não estavam apenas confusos sobre o tempo, eles estavam perdendo a capacidade de formar novas memórias duradouras dentro do prédio. Se um dia era repetido, o corpo e a mente dos ocupantes pareciam se desgastar com a redundância. Eles estavam envelhecendo, mas a cada reversão eram forçados a reviver o estresse daquele dia, sem o alívio do aprendizado ou da resolução. Era um purgatório cronológico. Rubens, o engenheiro, em seu diário, descreveu a primeira vez que viu algo verdadeiramente físico sendo revertido, e não apenas o tempo. Ele havia deixado sua caneta tinteiro cair no chão de mármore. O som foi agudo. Ele se abaixou para pegá-la, mas antes que sua mão a alcançasse, ele viu. O filete de tinta preta que havia espirrado na queda começou a recolher-se do chão. Não fluir, recolher-se.
A mancha diminuiu, subiu pela ponta da caneta, e a caneta, num movimento rápido e seco, saltou de volta para a sua mão, exatamente na posição em que estava antes de cair. Não houve queda, não houve som, apenas a mancha, deixando de existir. Essa é a fundação do medo. Não é a morte, nem o monstro. É a negação da realidade vivida. É a experiência de ser transformado em um ator, em uma peça que está sendo constantemente ensaiada, sem nunca chegar à noite de estreia. É o medo de que seus erros e seus acertos sejam irrelevantes, porque a própria tapeçaria da vida pode ser desfiada e refeita a qualquer momento. E é aqui que a história se torna mais íntima. Eu estou te contando isso porque preciso saber se você já sentiu algo parecido. Se houve um dia em sua vida, um momento, uma conversa, que você revia na sua cabeça e parecia que ele nunca tinha saído de você, que ele estava pronto para ser vivido de novo. Se esta história ressoou com você de uma forma que vai além da curiosidade, se você sentiu um calafrio que reconhece, eu te encorajo a comentar uma palavra, qualquer coisa, talvez apenas "eu senti" ou "não estou sozinho", para que eu saiba que você compreende a gravidade do que aconteceu naquele prédio. Compartilhe isso com alguém que você confia, mas que não deveria assistir sozinho. Porque a reversão do tempo naquele edifício não era apenas um defeito mecânico ou um fenômeno local. Era um sintoma de algo muito maior. Algo que o Dr. Klaus e o físico desacreditado começaram a suspeitar. O prédio não estava revertendo apenas o tempo. Ele estava revertendo o destino das pessoas dentro dele. E quando o tempo começa a andar para trás, as consequências são mais do que meramente temporais, elas são existenciais. E na próxima parte, descobriremos o que aconteceu quando o prédio decidiu que um homem não merecia ter tido o seu último dia. Se você está sozinho agora, no silêncio da noite, e por acaso ouvir um som estranho, um tic-tac fora de ritmo, um som seco vindo do corredor, não olhe para o seu relógio. Não olhe para o seu relógio. Apenas finja que você não ouviu. Porque se o ponteiro se move para a esquerda, talvez ele decida que você nunca deveria ter ouvido esta história. Você já acordou com a sensação de que o dia anterior não tinha sido real, mas apenas um rascunho de algo que você ainda precisava viver? É com essa vertigem, com essa anulação da memória imediata, que precisamos retornar ao edifício Lira, em São Paulo, 1942. A desorientação inicial, aquele estranho desconforto causado pelos ponteiros que se moviam em negação, havia cedido lugar a um pânico frio e calculado. O Dr. Almeida, o engenheiro que tentava desesperadamente racionalizar a mecânica do Lira, percebeu que o problema não era a falha dos relógios. A falha estava em sua própria percepção da realidade. Ele havia deixado de ser um observador do tempo reverso para se tornar um objeto desse tempo. A rotina dos moradores havia se tornado uma piada cruel. O café que eles bebiam parecia ficar mais frio à medida que avançavam na manhã, mas olhando para trás, eles se lembravam de ter bebido café quente na noite anterior. Conversas inteiras se desfaziam. Almeida, certa vez, passou 10 minutos discutindo um assunto com a zeladora, apenas para, ao olhar para seu relógio de pulso, que se movia lentamente para trás, perceber que aquela conversa ainda não havia acontecido. Ele estava vivendo os ecos de seu próprio futuro. O Lira, ele concluiu, não era apenas uma anomalia temporal, era um vórtice. E quanto mais tempo se passava, ou se despassava, mais a estrutura do presente se esvaía. Tente imaginar a tortura. Você sabe quem é, sabe o que fez há 1 hora, mas se o relógio marca 11h45 e recua para 11h44, aquela memória recente se torna incorreta. Ela perde a solidez da experiência. Você começa a duvidar de tudo que acabou de acontecer. Porque a evidência mecânica diz que você está retornando a um ponto onde as coisas eram ligeiramente diferentes.
Os espelhos se tornaram traiçoeiros. Não por mostrarem fantasmas ou reflexos distorcidos, mas por um terror mais sutil. Eles mostravam você, em tempo real. Mas se Almeida olhasse atentamente, ele podia ver por uma fração de segundo o movimento exato que ele faria no segundo seguinte, antes que seu corpo o executasse. O futuro estava vazando, o tempo estava sendo previsto e imediatamente negado. O engenheiro começou a registrar seus dias, não em diários, mas em pilhas de anotações soltas, numeradas de trás para frente. Ele sabia que se o fizesse de maneira linear, o Lyra apagaria a coerência. Ele tinha que criar uma trilha de migalhas que o guiasse para trás no tempo, para se proteger do avanço reverso. Ele tinha a convicção crescente de que o epicentro não era um relógio de parede na portaria, mas algo enterrado na fundação. Esta é a parte que você não vai querer ouvir, mas precisa. Se você está sentindo esse frio na espinha, preste atenção até o final. Você precisa ouvir a conclusão, e se por acaso você se sentir compelido a fechar esta janela, não o faça. Fique, porque este pacto silencioso é a única coisa que nos conecta à linearidade agora. Você está aqui, eu estou aqui, estamos avançando, mas Almeida estava retrocedendo. Naquela noite decisiva, marcada por um 3:17 AM que permaneceu imóvel por quase 40 minutos, o engenheiro decidiu descer. O subsolo do Lyra era conhecido por ser úmido e por ter um odor persistente de metal oxidado e algo que lembrava poeira de ossos. Mas, nesta noite, o cheiro era diferente. Era um cheiro de ozônio queimado e de papel antigo. Almeida desceu as escadas de mármore frio. O Lyra era um prédio novo, mas o subsolo parecia milenar, com uma arquitetura que desobedecia à lógica estrutural de 1942. Havia arcos onde deveria haver paredes de sustentação. Havia portas de carvalho maciço que não levavam a lugar nenhum. Apenas terminavam em tijolos frescos. E o pior, não havia eco. O Lyra engolia o som, o tempo e, agora, as palavras de Almeida. Ele encontrou a sala que procurava no nível mais baixo, um espaço que o projeto original marcava como depósito de material inutilizado. Mas não era um depósito. A sala estava escura, iluminada apenas por uma luz verde tênue que emanava de um cilindro central, que era o coração pulsante da anomalia. Não era uma máquina de relógio, nem uma turbina. Era uma estrutura complexa de quartzo e cobre, envolta em uma substância que parecia cera dura e antiga, e não estava ticando, estava sugando. Almeida se aproximou, o ar ficando tão denso que ele sentiu pressão em seus ouvidos, como se estivesse mergulhando. A estrutura pulsava com uma frequência baixa, quase inaudível, que ressoava em seus ossos. O Lyra não estava revertendo o tempo globalmente. Ele estava puxando o tempo dos moradores e reemitindo-o de forma inversa, criando um loop de negação. Mas por quê? O engenheiro olhou para as paredes e finalmente viu as inscrições que a luz verde revelava. Não eram símbolos cabalísticos ou fórmulas científicas. Eram nomes, centenas de nomes, gravados na cera antiga, datados. Eram os nomes dos moradores do Lyra, desde a sua inauguração. E ao lado de cada nome, uma data de nascimento e, estranhamente, uma data de desaparecimento futuro. O Lyra era uma câmara de coleta. O responsável pela construção, um arquiteto excêntrico e recluso, havia teorizado que a vida linear gerava desperdício, momentos de tédio, momentos de espera, momentos de dúvida, tempo que se esvaía sem propósito. O edifício Lyra era uma tentativa de recapturar esses instantes, de solidificá-los, e ao reemitir o tempo de forma inversa, garantir que cada morador vivesse seu tempo útil, repetindo e refinando os momentos cruciais, enquanto os instantes vazios eram absorvidos pela fundação. O horror não era a inversão. O horror era
a seleção. O Lira estava consumindo a parte tediosa da vida, a parte cinza, e devolvendo aos moradores apenas os fragmentos de suas vidas que importavam à máquina. Mas sem a cola do tédio, sem a progressão normal, a mente humana se desintegra. Neste ponto, a estrutura central emitiu um som agudo, semelhante a um grito de metal enferrujado. O 3:17 AM finalmente cedeu e os ponteiros começaram a correr para trás em um ritmo frenético. 3:16, 3:15, 3:14. Almeida sentiu-se cambalear. Sua memória dos últimos 5 minutos, a descida, a descoberta da sala, começou a se dissolver. Ele sabia que tinha visto algo terrível, mas a cena se desmanchava como papel molhado. O Lira estava ativamente apagando a sua percepção da verdade, jogando-o de volta para um ponto onde ele ainda não sabia. Ele agarrou uma ferramenta e, num ato de desespero puramente humano, cego e irracional, ele atacou o cilindro central. O impacto não foi de metal contra metal, mas de carne contra algo viscoso e resistente. E o Lira reagiu. Não houve explosão, houve silêncio. Um silêncio que não era a ausência de som, mas a anulação do som. Almeida foi jogado para trás, não por uma força física, mas por uma força temporal. Ele sentiu como se cada célula de seu corpo estivesse tentando se mover para uma direção diferente da que ele desejava. Quando ele conseguiu se levantar, o cilindro estava intacto, mas as luzes verdes haviam desaparecido. A sala estava imersa em uma escuridão tão profunda que parecia anterior à própria criação da luz. E os relógios do Lira pararam. Todos eles, em todos os apartamentos, não em 0 hora, não em meia-noite. Eles pararam em momentos aleatórios, presos em instantes que o Lira havia considerado importantes o suficiente para serem preservados, ou vazios o suficiente para serem absorvidos. O Lira não estava mais revertendo o tempo, estava paralisando-o em milhares de microbolhas temporais. Os moradores do Lira, que já estavam à beira da loucura, sucumbiram. Eles não morreram. Eles se tornaram estáticos. Imagine viver o mesmo segundo, o mesmo milissegundo, repetidamente. Imagine que a sua consciência se mantém, mas a sua capacidade de agir, de progredir, de mudar, foi removida. A zeladora talvez estivesse eternamente no instante em que derrubava uma xícara de café. O jovem casal, preso no riso de um beijo que nunca terminava. E o doutor Almeida, o que aconteceu com ele? Ele foi encontrado dias depois, sentado no saguão, olhando fixamente para o relógio da portaria que havia parado em 4:09 p.m. Seu corpo estava frio, mas não havia sinais de violência ou doença. Ele parecia perfeitamente preservado apenas. Imóvel. A versão oficial da época, claro, falou em intoxicação por gás, em problemas estruturais que levaram ao abandono. A verdade sobre o edifício Lira, essa ferida aberta na linha do tempo de São Paulo, jamais foi revelada. O prédio foi esvaziado, selado e eventualmente demolido anos depois, mas a mancha permaneceu, a mancha da dúvida. O que o Lira nos ensina, e é por isso que você está ouvindo isso agora, na quietude da sua casa, é que o tempo não é algo externo a nós. Ele é mantido pela nossa própria progressão. E quando essa progressão é ameaçada, quando o passado se sobrepõe ao presente, o que sobra? Os relatos dos vizinhos sobre o Lira, antes de ser selado, falam de ruídos estranhos vindos de dentro, mesmo vazio. Não eram ruídos de estrutura, mas de tempo. Dizem que se você parasse perto o suficiente, em certas noites silenciosas, você podia ouvir ecos de conversas que você ainda não teve. E o mais perturbador, você podia ouvir o som fraco de relógios, não ticando para frente, mas um sussurro lento, ritmado e impossível. Almeida falhou em deter o Lira, mas ele provou a teoria mais assustadora, que a realidade é maleável.
e que existem mecanismos intencionais ou acidentais que podem sugar a própria essência de quem você é. O Lira pode ter sido demolido, mas a sua ideia persiste. Pense agora na sua própria casa, naquela noite em que você jurou ter perdido 5 minutos de sono em um instante. Naquela manhã em que você teve um déjà vu tão forte que parecia ser a lembrança de algo que você estava prestes a fazer. Será que o edifício Lira era um caso isolado, uma aberração da engenharia e da loucura humana? Ou será que ele era apenas o primeiro experimento bem-sucedido de uma tecnologia que tenta economizar o tempo desperdiçado? Será que essa tecnologia está mais difundida do que imaginamos? Pense nos edifícios antigos que você passa todo dia, naqueles porões frios e esquecidos. Você realmente acredita que o tempo avança de maneira suave e ininterrupta? Ou você já sentiu um soluço no meio da tarde? Um momento em que a luz piscou e a linearidade tremeu. Quando você olhar para o relógio agora, olhe atentamente para o ponteiro dos segundos. Ele está fluindo ou está dando pequenos saltos, como se o seu tempo estivesse sendo editado, ligeiramente encurtado, para caber em um recipiente mais apertado. Se isso tocou em algo profundo, se você sentiu um tremor de reconhecimento, se houve um instante em que você pensou que algo assim já aconteceu com você, deixe um comentário. Escreva apenas "Eu ouvi" ou "Não estou sozinho" e compartilhe esta história com alguém que precisa de uma âncora, mas que não deveria assistir a isso sozinho. Porque talvez, agora mesmo, enquanto você está parado na quietude da sua noite, o Lira esteja apenas esperando em algum lugar, aprendendo com seus erros de 1942, aperfeiçoando a arte de nos roubar. E talvez os relógios em sua parede não estejam realmente presos à terra. Talvez eles estejam presos a um débito que nunca para de crescer. Diga-me, você consegue ouvir o ritmo reverso? O murmúrio da noite que está prestes a ser revivida? Verifique sua porta, a chave que você virou para fechar, talvez. Ela ainda esteja se movendo para destrancar, lentamente, em silêncio, e não se vire se você sentir um sopro frio em sua nuca. É apenas o presente voltando para onde ele começou.